Bom, boa tarde a todos, é fim de tarde. Vamos dar continuidade ao nosso curso de parasitologia veterinária e dando continuidade à aula sobre tripanossomas, os principais tripanossomas de importância em medicina veterinária. Aula passada falamos sobre o tripanossoma evans e hoje vamos falar do tripanossoma vivax. O tripanossoma vivax pertence à seção salivária. Ele tem como hospedeiros vertebrados os ruminantes, equídeos e cães. Como hospedeiro invertebrados, a mosca tsetse na África, porque não existe essa mosca no Brasil. Então, na África é um vetor biológico. O que quer dizer isso? O tripanossoma é capaz de multiplicar-se nesse vetor biológico. No Brasil, nós temos apenas vetor mecânico, que estão representados pelos tabanídeos, pela Stomox calcitran, que é a mosca de estábulo, e a Hematobia irritans, que é a mosca dos chifres. Esse tripanossoma vivax, ele tem apenas uma forma, ele é monomórfico, e a forma é conhecida como tripomastigota. Nós temos aqui o desenho. Ele tem um cinetoplasto bem grande e é subterminal. A parte posterior do corpo, ela é arredondada. Aqui, ó, essa parte posterior, onde temos o flagelo livre, sabemos que é a parte anterior. Esse tripanossoma você vai encontrá-lo no sangue e em diferentes órgãos. Esse tripanossoma, ele foi descrito em Camerun por Zima em 1905. O primeiro relato na América do Sul foi na Guiana Francesa por Leger e Vienne, em 1919. No Brasil, ele foi descrito em búfalos, no Pará, por Shaw e Lyson, em 1972. Ele é considerado o mais patogênico e importante tripanossoma que afeta os bovinos. No entanto, ele tem se expandido para outras áreas da África, da América Central, América do Sul e também no Caribe. Continuando o histórico sobre o primeiro diagnóstico no Brasil, que foi feito por Shaw e Lyson em 72, em búfalos, no Pará. No Pantanal Mato-Grossense, foi descrito em 1995 por Silva, no norte de Poconé, por ocasião de um surto. Nesta ocasião, eles fizeram alguns exames e verificaram que lá no norte do Poconé, examinando 29 bovinos, 10 eram positivos, com 34,4% de prevalência. E também em Nabilec, no sul, eles encontraram 80,95%, onde 17 animais entre 21 bovinos eram positivos. Em Paiaguás do Pantanal, eram 2 animais, um era positivo. De forma que esse tripanossoma, mais recentemente, ele tem se expandido por vários estados no Brasil. E uma das causas desta expansão, principalmente em bovinos de leite, é o uso de compartilhamento de agulhas, ou seja, para que o animal mais rapidamente tenha descida do leite, eles usam a oxitocina e eles compartilham as agulhas, injetando a oxitocina de animal a animal.
Isso levou à disseminação do Trypanosoma vivax em diferentes estados, inclusive com surtos graves e com mortalidade. De forma que esses dados aqui são dados antigos, em que Silva, em 2002, mostrava a distribuição da prevalência entre países aqui da América do Sul. O Brasil apresentava uma prevalência de 54%, considerando o Pantanal. A Colômbia, 48,2%, Paraguai, 40%, Costa Rica, 22,9%, Equador, 22,5%, El Salvador, 15% e o Peru, 14,3%. Aqui nós temos o Trypanosoma, mostrando o cinetoplasto bem desenvolvido, com a forma tripomastigota, porque a forma epimastigota você só encontra no vetor biológico, que é a glossina. No Brasil, só existe esta forma tripomastigota, que é monomórfico. É um Trypanosoma grande, tem de 20 a 26 micrômetros, ele só tem um flagelo, o cinetoplasto dele é grande, subterminal, e tem uma forma de meia-lua. Aqui nós temos a biometria dele, quando realizada, eles fazem do cinetoplasto ao núcleo, do núcleo até a região posterior, o flagelo livre e o comprimento total, que é o L. Né? O animal, em Minas Gerais, houve um surto, isso foi em 2008, e eles fizeram essa biometria, inclusive foi na fazenda da Universidade Federal de Minas Gerais, em que o animal apresentou perda de visão, e ao exame clínico ele apresentava anemia, e um baixo score corporal, um animal muito magro, deprimido. Fizeram o hemograma e, ao fazer o hemograma, encontraram esses protozoários flagelados. Aí verificaram formas tripomastigotas, que apresentavam extremidade posterior arredondada, membrana ondulante, fracamente desenvolvida, o núcleo central e o cinetoplasto subterminal. Aqui vocês vão ver diferentes formas do Trypanosoma vivax em carneiros na Nigéria, em que você vê até a divisão do cinetoplasto, depois você vai ter, então, pela divisão, que é possiciparidade ou divisão binária longitudinal, 2 parasitas. Olha também aqui em divisão. Mas o cinetoplasto, ele é subterminal, bem desenvolvido. Você tem formas largas, você tem formas intermediárias e você também tem formas finas. Aqui você vê formas finas em cavalos, no sangue de cavalos, também da Nigéria. Olha, bem nítido aqui, né? O cinetoplasto subterminal. Esses são Trypanosomas vivax de isolamento que nós fizemos e mostrando, então, o cinetoplasto subterminal. Né? A membrana ondulante não é muito evidenciada. Bom, o importante é que esse Trypanosoma ele é muito patogênico para bovinos e as perdas econômicas decorrentes da infecção dos animais podem ser classificadas direta e indireta. Direta
causa retardo no crescimento dos animais, abortamentos, infertilidade, o animal tem perda na condição física, ele tem diminuição da produção de leite ou produção de carne, mortalidade e os custos passam a ser elevados com diagnóstico e também tratamento. Nas perdas econômicas indiretas, você tem redução da produção de carne, redução da produção de leite. Isso leva, gente, a deficiências proteicas e que, de certa forma, acabam afetando a saúde humana. Aqui nós vamos apresentar o impacto econômico, né, do Trypanosoma vivax. Lembrando que esse estudo é um estudo bem anterior, de 1995. Nós não temos ainda completo o impacto econômico desses surtos que vêm acontecendo agora. Mas, em Poconé, um rebanho de 2.222 cabeças. Você tinha 34,5% dos animais positivos pela reação da imunofluorescência indireta. O custo estimado considerou o somatório dos efeitos, como a mortalidade, abortamentos ocorridos, perda de produção e gastos com tratamento. Isso levou a considerar que gastava-se $14,65 por animal, ou seja, 4% do valor estimado da criação inteira. Isso chegou a $855.470 com tratamento. Sem tratamento, chegava a $140 mil por animal, ou seja, 17% do valor total do rebanho. Então, o prejuízo de $37,80 por animal, gastos com tratamento à base de tripamídium, e também temos o isometamídio, em rebanhos localizados nas áreas de infecção no Pantanal. Lembrando que nessa ocasião, realmente o custo era mais elevado porque o produto de tratamento sequer estava registrado no Brasil. Então, os proprietários, onde havia o diagnóstico de Trypanosoma vivax, eles passavam para o Paraguai, ou então eles iam também à Argentina, ou outros países onde havia o produto já registrado. E eles, então, traziam o produto, compravam esse produto lá, traziam e faziam o tratamento dos animais na propriedade. Então, esses tripanossomas têm mesmo essa importância, porque eles são muito patogênicos, e lembrando que eles sempre vão infectar mamíferos ungulados. Você tem aqui ungulados com número de dedos ímpar, ungulados com número de dedos ímpar, Artiodáctila e Perissodáctila. Aqui nós temos a distribuição geográfica, lembrando que surgiu na Venezuela, daí então veio para o Pará, primeira descrição, e depois chegou ao Pantanal. E hoje nós temos esse tripanossoma distribuído em diferentes estados já do Brasil. A África é um local em que este tripanossoma está distribuído em diferentes regiões. E é tão importante que este tripanossoma, ele impede o desenvolvimento de indústrias animais,
porque a mortalidade passa a ser muito grande. Então, a distribuição na África tropical, na América do Sul, nas Ilhas Maurício, Ilhas de Guadalupe, Martinique, Indonésia, Ilha de Java e Sulawesi. Muito bem, como se faz a transmissão? A transmissão aqui no Brasil é feita mecânica, ou seja, é uma transmissão em que um inseto hematófago picando outro animal, ele traz o sangue com os tripanossoma na probóscide e picando o outro animal ele transmite. É como se fosse uma agulha acoplada a uma injeção. Então, é uma transmissão mecânica, iatrogênica. Quem faz isto? Insetos hematófagos. Nós temos tabanos, estomox, calcitrans, hematóbia irritans, e experimentalmente ficou uma dúvida no experimento se os carrapatos teriam a condição de transmitir. Os hospedeiros são bovinos, ovinos, caprinos, equinos, camelos, antílopes e búfalos africanos, o Sincerus caffer. Existe também um trabalho que coloca o homem também como um hospedeiro. Foi um trabalho de McPhee em 71 e Lavier em 1927. Ou seja, este tripanossoma pode ser uma zoonose. E daí, então, aqui mostra que esse tripanossoma vivax, ele veio da África e se adaptou a uma transmissão mecânica fora da África, na América Central e na América do Sul. E aqui, o primeiro surto dele vindo, né, da Venezuela, foi o Pantanal. Aqui nós temos o ciclo biológico mostrando tanto a transmissão que a gente chama de cíclica, que é a que acontece na África, mas com a presença da glossina ou a mosca tsetse como vetor biológico. E a transmissão mecânica, que também ocorre na África, com insetos hematófagos. Nas Américas, nós temos só a transmissão mecânica. Na transmissão mecânica, esses insetos hematófagos, eles apenas transportam os tripomastigotas na probóscide, né? E daí, uma vez picando o animal, esses tripomastigotas vão para o sistema vascular do hospedeiro vertebrado. E eles vão se multiplicar, mas a multiplicação deles se faz sob uma única forma, que é a forma tripomastigota, porque é um tripanossoma que tem uma única forma monomórfica. Bom, com relação à patogenia, nós temos que o tripanossoma vivax, ele vai causar uma resposta inflamatória, ele tem toxinas e ele leva à formação de imunocomplexos. Os imunocomplexos, que seriam o parasita com anticorpo, eles vão, antígeno, anticorpo, vão se depositar na membrana do glomérulo renal e causar uma glomerulonefrite. As toxinas, elas vão causar danos epiteliais, formação de trombos, hemólise, por isso você tem aqui o quadro mais grave, que é de anemia, febre, e chegando ao sistema nervoso, eles vão causar um processo inflamatório, meningite, e leva a uma paraplegia. Os sinais clínicos principais são febre, perda de peso, anemia,
linfadenopatia, fraqueza, emaciação, infertilidade, aborto, diarreia, lacrimejamento, conjuntivite, perda de apetite, caquexia e sobrevém a morte. Aqui nós mostramos os sinais clínicos, mas em que você tem a parasitemia, essa cor bonina, e a temperatura, mostrando que quando o parasita, a parasitemia aumenta, a temperatura também aumenta. Isso ocorre em alguns picos, ou a maioria dos picos de parasitemia, você tem o correspondente aumento da temperatura. Aqui você tem um animal bastante magro, né? Um animal com perda de peso. Veja aqui, ó, animais magros, né? Animais que estão com um score corporal péssimo. Aqui você tem mostrando que a infecção do Trypanosoma vivax, com o decorrer do tempo de infecção, quando você compara com um animal normal, ele vai perdendo peso, enquanto o indivíduo não parasitado, ele continua aumentando de peso. Aqui, novamente, mostrando a anemia, né? Olha aqui, ó, no rebanho, animais muito magros, né? Este animal foi um animal de infecção experimental nosso, né? Um bezerro que nós fizemos a infecção experimental com Trypanosoma vivax. Aqui mostrando hemorragia na conjuntiva. Olha aqui. Olha a anemia, grau de anemia intenso. Anemia é um dos sinais clínicos mais evidentes. E a necrópsia, quando você rebate a pele, você vê várias áreas hemorrágicas na pele. Quer dizer, você olhando o animal inteiro, você não tem a noção da quantidade de, hemorragias. Olha o coração, mostrando áreas hemorrágicas no ventrículo e também no átrio. Aqui, quando você abre a cavidade, olha hemorragias com presença de sangue. Olha aqui, ó, a quantidade de sangue na cavidade abdominal, né? Olha aqui a vesícula, áreas hemorrágicas, né, que você tem. Olha rumen retículo, né, omaso, abomaso, em que você vê áreas hemorrágicas extensas, né? Olha aqui, quando você abre o abomaso, olha as lesões hemorrágicas que você encontra na mucosa. Os linfonodos aumentados de tamanho e hemorrágicos. Muito bem, o controle, a gente tem que fazer o tratamento dos doentes, temos que combater os vetores, os animais mortos, incinerar as carcaças, e um dos pontos importantes é a restrição da movimentação de animais doentes. O que a gente observa que um dos fatores que fez com que houvesse uma disseminação muito grande dessa doença ultimamente, além do uso de agulhas compartilhadas na inoculação de oxitocina, é o pessoal comprando gado em leilões, comprando gado doente e esse gado sendo introduzido nas propriedades. Porque não havia
até então, nenhum cuidado em se verificar se o animal era infectado ou não. Aqui vocês têm um resumo sobre os métodos que a gente pode ter de diagnóstico clínico, observação dos sinais clínicos, e a infecção ela pode ser confundida com outras doenças e é necessário que se faça um diferencial. Então, você tem métodos parasitológicos, a inoculação de sangue em um animal que seja susceptível, e só os ruminantes. Então, a gente utiliza caprinos, ovinos, bezerros, né? Para se verificar a anemia, faço microhematócrito. A inoculação em camundongo, ela não é segura, porque pode ser que a cepa não se adapte inicialmente ao camundongo. Temos os métodos sorológicos, né, moleculares para Evans e para Vivax. Então, esfregaço você vai olhar no microscópio, o microhematócrito também você pode fazer observação microscópica, a inoculação, obtenção de parasitemia, sorologia vai ser a detecção de anticorpos ou de antígeno, e as técnicas moleculares por PCR. Lembrar que o esfregaço de sangue, quando você tem um animal em fase crônica, tem uma baixa sensibilidade. Então, você tem que correr grande parte da lâmina para que você possa encontrar um tripanossoma. Também no microhematócrito, também a gente pode quebrar o tubinho de microhematócrito na interface do plasma com a papa leucocitária. Aí coloca numa lâmina de microscopia, coloca uma lamínula em cima e observa o microscópio óptico. A inoculação em camundongo depende muito da cepa, se ela vai ser adaptada ou não. O sorológico pode ter alta especificidade ou baixa especificidade, dependendo da técnica. Nós já estamos usando 3 técnicas: a reação de imunofluorescência, a imunocromatografia e o ELISA. E os moleculares, hoje nós estamos usando bastante, principalmente o chamado PCR-LEMP, que apresenta uma alta especificidade e sensibilidade. Aqui, só para que vocês vejam os tripanossomas corados, uma lâmina positiva, né? Pela reação de imunofluorescência indireta. E os tratamentos utilizados? Eu coloquei aqui porque a gente utiliza o aceturato de diaminazeno, que é nome comercial Beronal, Veribem, Ganazeg, Ganatec, né? E a dosagem a ser utilizada. Só que esse medicamento, ele tem uma ação sobre o tripanossoma, mas que não é de 100%, em torno de 80%. E depois que os níveis do medicamento caem na circulação, o tripanossoma, aquela pequena população que ficou sobrevivente, volta com força total. Esses medicamentos são os indicados: o omídio, o cloreto, o brometo e o cloreto de isometamídeo. Aqui no Brasil tem se usado o cloreto de isometamídeo, que é o Vivendio, que é do laboratório Ceva. E ele, aqui nós temos a dose, doses curativa é de 0,5 a 1 miligramo por quilo de animal, né? Esse medicamento aqui não tem sido usado, o dimetilsulfato, né?
E esse outro também, que é o quinapramina, não tem sido usado, né? Nem o suramin e nem esse outro aqui. De forma, então, que lembre-se que um dos medicamentos mais utilizados no tratamento é o cloreto de isometamídio, que o nome é Vivendio, do laboratório Ceva. Muito bem. Com isso, nós terminamos a nossa apresentação sobre o Trypanosoma vivax. Nós temos bastante trabalhos realizados com o Trypanosoma vivax mais recentemente. Eu vou colocar para vocês algumas referências importantes para que vocês leiam, né? E que vocês possam aprender um pouco mais sobre esse Trypanosoma, porque vocês, como médico veterinário, vocês vão ter que enfrentar essa parasitose a campo e terão que resolver o problema, né? Porque o proprietário, além de ter o prejuízo pela mortalidade, ele tem tido prejuízo pela perda de produção de leite e a perda de produção de carne.